Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Renner da Audaces, estou aqui hoje no OnClass, o evento da Audaces voltado para instituições de ensino, para o público acadêmico em geral, para professores, alunos, toda a comunidade acadêmica deve se interessar por um evento como esse, porque a gente vai trazer aqui a vida real de diversos segmentos e a de hoje, a gente vai falar especialmente sobre o universo de uniformes e licitações com o Clodoaldo da Ecoplex. Clodoaldo, obrigado por aceitar esse convite, obrigado por sua dedicação e sua doação de tempo. Começa se apresentando, conta para a galera um pouquinho sobre o Clodoaldo e um pouquinho sobre a Ecoplex também, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É sempre bom, de alguma forma, a gente conseguir contribuir com o próximo. Principalmente esse universo a qual eu já pertenci por um período. Sou professor universitário, dei aula há algum tempo da minha vida, né? Confesso que é algo que me identifiquei muito, é muito prazeroso você estar na formação de alunos e desvendando para eles futuros, né? Porque afinal de contas tudo tem que passar pela educação, né? Fica aqui até a dica, oxalá o nosso querido Brasil se interaja muito mais com a educação, invista mais na educação e na formação dos nossos jovens, porque aí sim teremos não um país de um futuro, mas um país de pessoas que estão habilitados para enfrentar o mercado de trabalho, né? Eu sou de São Paulo, metade da minha vida São Paulo capital, outra metade São Paulo interior, né? E fazem 5 anos que eu estou aqui no sul. A empresa fica na cidade de Indaial. Viemos para cá por um projeto que inicialmente a gente trabalhava apenas com terceirizações de toda a cadeia produtiva e depois resolvemos vir aqui para o sul, aproveitando a concessão que o governo do estado de Santa Catarina dá ao ramo têxtil, né? Há um desconto em relação aos impostos estaduais. Então, aproveitando, e toda a cadeia produtiva do segmento de malharia também está aqui na região de Brusque, né? E consequentemente pegando aqui o Vale do Itajaí, vamos dizer assim, né? Então aqui nós temos desde os depósitos de fios até as facções. Aqui no sul vocês chamam de facções, né? As costuras, todas estão espalhadas, o que eles chamam aqui para o interior, né, indo de Rio do Sul para cima até Santa Terezinha, toda essa região tem bastante salas de costuras, então toda a cadeia produtiva está aqui, o que traz uma boa comodidade para quem está aqui no sul. Muito bom. Bom, apresentado e contada essa bela história, eu tenho certeza que o Clodoaldo tem muito a agregar e eu quero começar trazendo para nossa pauta aqui, porque, vamos lá, né? Errar todo mundo erra, mas é melhor quando a gente aprende com o erro dos outros. Quero aproveitar a experiência do Clodoaldo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o custo do erro. Quero entender um pouquinho, Clodoaldo, onde é que essa operação sangra. A minha ideia aqui é que você consiga expor, contar alguma história legal não, né? Uma história que gerou prejuízo, no momento em que a Ecoplex teve prejuízo em algum tipo de desperdício, algum erro de processo, algum erro de planejamento que realmente causou um prejuízo relevante para a Ecoplex. Me conta um pouquinho se tu tem uma história que passa por isso. Olha, tem uma história que ela foi o meu MBA dentro desse segmento, porque a minha vida inteira eu atuei na área comercial, né? Como eu disse que eu dei aula na área de administração e contabilidade. E quando iniciamos esse projeto, a Ecoplex, ela é do meu irmão e ele mora em Maringá, então eu vim para o sul para tomar conta do projeto, né? E ele da parte comercial. Então, a princípio, nós tínhamos destinado alguém para tomar conta da produção e eu vinha para a área
administrativa, contábil, que é a minha praia, sem novidade nenhuma. Chegando aqui, confesso que eu nunca tinha visto uma máquina de corte, nunca tinha visto, eu não sabia nem que era uma ribana. Eles ficavam conversando, tem que colocar uma ribana, tem que fazer retilínea, tem que fazer um PV, um PA, e eu ficava assim boiando completamente, né? E como a minha praia era só a parte organizacional, administrativa, e nós tivemos um dissabor que a pessoa a qual foi contratada não era aquilo que nós esperávamos. E eu tive que, meio num parto fórceps, me inteirar na produção, né? E agora uma pessoa sem experiência na produção, no ramo têxtil, as incertezas e os erros se tornam muito grandes até você conseguir aprender. Então eu tive que mergulhar nesse campo da produção, porque a Ecoplex, a cadeia a compra do fio. Nós não compramos a malha pronta tingida, compramos o fio, mandamos para as tecelagens, pega a malha pronta, manda para a tinturaria, tinge na cor específica do cliente, vem para o corte, né? Do corte vai para toda a separação de peças e depois envio para as costuras. Retornando, aí você tem toda a expedição para separar, embalar, colocar nas caixas e chegar até o cliente, né? E nós encontramos uma pessoa nesse período, já que você pediu para contar a história, né? Então encontramos uma pessoa que a princípio seria a nossa tábua de salvação. Ela tinha segundo ela, várias facções, várias costuras, que distribuiria toda a nossa, ou metade da nossa produção. E entregamos a ela quase 500 mil peças para fazer dentro de 40 dias. E eu não tinha noção nenhuma, né? Ela disse que fazia e eu acreditei, distribuí uma peça para ela e ela saiu pelas ruas da cidade, onde ela viu uma costura, ela deixava nossas peças. Ela também não tinha essas pessoas na mão, né? E dentro desse segmento da licitação, o prazo sempre é muito curto, então essa cadeia tem que ser muito rápida, muito dinâmica, porque a prefeitura é de 40 a 60 dias para entrega, e se você não entregar nesse período, eles, além de aplicar multa, ainda você pode levar punição e ficar impedido de licitar. Então o prazo aqui é muito fundamental dentro do nosso segmento. Então a gente nessa correria, a prefeitura cobrando, cadê as peças? Aí começamos a buscar as peças, a maioria nem costurada estava, né? E eu não tinha essa noção de que uma facção com 10 máquinas ela consegue produzir X peça, uma facção com 50 máquinas já consegue produzir Y, né? Então eu não tinha essa noção. E aí eu confesso para você que eu achei que ia infartar. Porque toda a pressão da prefeitura, o desconhecimento, né? E isso, como em toda tragédia, você tira um lado bom, né? Você tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? A pandemia foi um grande exemplo de uma tragédia para a humanidade, né? É uma desgraça no sentido literal da palavra, perdemos tantos amigos, mas esse evento que está acontecendo nesse momento foi graças ao ocorrido na pandemia que abriu todo esse leque, né? Hoje das reuniões virtuais e tantas outras, alguns benefícios. Então, do meio dessa tragédia, vamos chamar assim, eu costumo dizer que foi o meu MBA dentro da produção têxtil. Aí eu já passei a assumir a produção e ali para mim foi todo o aprendizado, né? Primeiro, não confie nas pessoas, isso é antigo, né? Primeiro certifique-se antes de entregar sua produção para alguém, vá até lá, verifica se de fato a pessoa tem o know-how que ela diz que tem, porque o prazo e a responsabilidade com o teu cliente, e a desculpa não vai resolver o problema.
né? Às vezes nós, olhando pelo lado bonzinho, achamos que um pedido de desculpa resolve o problema corporativo. E, infelizmente, desculpa não resolve o problema corporativo. É nessa hora que separa os homens dos meninos, como diz o ditado, e você é profissional, fique, se não é profissional, o mercado te engole. Bom, Clodoaldo, sinto pela experiência, mas eu acho que, como um todo, como tu bem disse, pelo menos serviu de aprendizado e foi um baita MBA. A galera que está escutando a gente já vai aprender, já vai sair daqui não fazendo o mesmo, confiando. Eu não vou chamar de qualquer um, porque não é qualquer um, mas enfim, não dá para confiar sem puxar esse passado para entender como é que é a qualidade do serviço, o tamanho, a envergadura dos teus prestadores de serviço e os parceiros de negócio que você vai ter ao longo da tua jornada. Só fazendo um parênteses aqui, a qualidade no mercado, no modo geral, todos os ramos, todo segmento, é algo meio que obrigatório, né? Não dá para você chegar hoje para o teu cliente e falar qual é o teu diferencial, é a qualidade. Qualidade não pode ser diferencial, ela tem que ser obrigação, né? E então você tem que ter como diferencial hoje, por exemplo, o prazo de entrega. E isso sim é um diferencial, porque na grande maioria o mercado não consegue entregar dentro do prazo, né? Então a qualidade ela tem e continua sendo fundamental. Clodoaldo, pular para uma outra questão, sabendo agora da tua lição aprendida, quero explorar um pouquinho contigo, nesse mercado super concorrido, com margens apertadas e tudo mais, automação é uma necessidade quando se fala em engenharia, processos e afins. Me conta um pouquinho de exemplos práticos que você aplicou na Ecoplex sobre automação de processos que te garantiram qualidade, melhores prazos, cumprimento de prazos, melhores margens de lucro. O que você tem de caso para compartilhar com o pessoal de automação que você julga ser relevante para o negócio? Olha, Renner, eu julgo, e acredito que meu julgamento não está errado, que poderia ocorrer a automação completa do setor, mas infelizmente ainda não é. Existe dentro do têxtil alguns gargalos, né, que ainda dificulta muito o processo, né? Então, hoje você, para produzir a malha, você tem máquinas já bem avançadas em termos de produtividade, velocidade, né? As tinturarias também estão aí na sua busca do aperfeiçoamento dentro das suas automações, para que a malha chegue numa qualidade. Aí você tem o início do processo onde você consegue, inclusive a Audace é uma grande parceira da maioria dos empreendedores, fornecendo às empresas o início do processo, que é o cálculo da quantidade que você vai precisar das malhas através dos encaixes, né? E o aperfeiçoamento também dos moldes, que sem ele você não dá início no processo, né? Então ali a gente já tem um avanço hoje muito bom e vem melhorando ainda mais, né, esta velocidade para que a resposta seja bem mais curta em relação aos encaixes principalmente, né? Saindo dali, você indo já direto para o corte, depois que a malha já está dentro da empresa, você tem duas vertentes, vamos chamar assim, o corte manual e o corte automático, né? O corte manual, ele requer uma quantidade grande de folhas, até alta, mas em contrapartida, você não tem uma qualidade tão boa, porque na hora de você cortar, os cortes podem não sair perfeito. A máquina pode dar os seus deslizes, vamos chamar assim, e aí você não tem uma qualidade efetiva. Já no corte automático, que é o que a Ecoplex tem hoje e utiliza, então você consegue uma velocidade muito maior de corte com uma precisão na qualidade. Então os cortes vão ficar sempre uniforme, né? Porque eles são automáticos e com isso você consegue melhorar não só na velocidade da sua produção, mas também na qualidade, como falamos anterior, que hoje não é diferencial, é uma obrigação, mas
quem está automatizando consegue sair na frente em relação à qualidade, pois mantém um padrão que o mercado elogia. Daí para frente, a gente ainda continua numa dificuldade, porque a separação ela não tem como automatizar, ela ainda é manual, né? Você tem que ter pessoas buscando as partes para juntar e depois mandar para a costura após retornar da estamparia, né? E quando chega na costura é o grande gargalo do setor, ainda não inventaram uma máquina automática de costura, né? Então, dependendo da demanda que você tem que ter uma logística grande, eficiente, distribuindo em várias cidades, em várias oficinas de costuras, né? E essas oficinas passam por um processo que todo mundo passa hoje, que é o ser humano, né? Então, eles também têm a sua dificuldade de mão de obra, dificuldade de encontrar profissionais, e quando encontra, você tem todo aquele complexo da costureira que faltou, problema familiar, e não consegue entregar no prazo. Então, nesse setor, a costura ainda é o grande gargalo que a gente enfrenta. Daí para frente, chegando na empresa, hoje nós temos o RFID, que é algo que nos ajuda muito na automação, porque você precisa conferir essas peças, né? E o RFID ajuda na conferência e na precisão do retorno dessas peças, né? Depois a embalagem, hoje já existe máquinas, quando você vai fazer elas unitária, a parte de camisetas, você tem máquina para embalar, porém a parte de blusa, blusões, jaqueta ainda não tem, continua sendo manual também, né? Então é um setor que nós dependemos ainda de um todo em termos de padronização, para que a gente consiga melhorar as automações de toda a cadeia. Ela ainda não está totalmente automatizada, ela ainda está em parte. Então, as partes que já tem, temos que buscar elas, porque nos ajuda e melhora muito o processo. Então, é fundamental a automatização no setor têxtil. Muito bom ouvir isso. Agradeço até pela propaganda indicada. Quando você falou da máquina de corte, eu vou salientar um ponto aqui que de vez em quando passa desapercebido, né? Quando a gente fala em corte automatizado, vem muito a ideia de grande escala, grandes volumes, o que não é mentira, né? Porque de fato você alcança isso com um equipamento desse, mas normalmente a gente esquece, ou esquece não, né? Olha de maneira secundária para a qualidade do corte e o quanto isso beneficia o processo de costura, que já é muito manual, né? Que a gente sabe que é muito humano colocado nisso. Mas quando você tem uma peça cortada milimetricamente, a tua costureira não precisa ter que ficar fazendo os ajustes ali que atrasam todo o processo e que deixam o que o esforço ainda maior, né, Clodoaldo? Porque o que ocorre? Quando você tem uma produção, então eu acho que é sempre a empatia, né, se colocar no lugar do outro, é um esforço que nós temos que fazer, né, em todas as situações. Então, invertendo a posição, colocando-se no lugar dos nossos parceiros que têm oficina, né, eles dependem de produção. Então, se a peça veio torta, não tem como eles ficar arrumando na mão, porque senão a produção deles não vai ser grande, e como eles dependem de produção, automaticamente o seu ganho será bem reduzido. Então eles têm que acelerar a produção. Então, se a peça não foi bem cortada, o resultado final não vai ser uma peça bem costurada, né? Isso é matemática. Então, para que essa peça saia bem costurada, ela tem que ser bem cortada nas suas medidas exatas, e aí sim ele consegue aliar a produção com a qualidade. Muito bom, Clodoaldo, obrigado. Agora eu quero te perguntar um pouquinho, olhando para o RH, para recursos humanos. Aproveitar que a gente está aqui falando para uma galera que ainda está estudando, está se formando, está se preparando para ir para o mercado de trabalho. Eu quero entender, junto com você, o que a Ecoplex valoriza quando vai contratar alguém novo? Assim, em especial, quando a gente olha para a formação de mão de obra, né?
de que maneira essa pessoa que está na faculdade deveria aproveitar o momento que ela tem hoje para estar afiando o seu facão, afiando o seu machado, para vir para o mercado de trabalho mais preparada. Como é que você vê isso, Clodoaldo? Ô Renner, eu não sei se isso, pelo menos eu nunca li em livros, mas eu criei aqui dentro um tripé de habilidade que eu chamo de 3C. Na minha concepção, o bom profissional hoje, ele precisa ter competência, comprometimento e comportamento. Então, e o porquê que eu digo isso? Porque o comprometimento, o profissional que tenha o comprometimento é aquele que ele não vai se preocupar apenas com o seu salário no final do mês. E ele também não é comprometido com a empresa que ele trabalha. Ele é comprometido com ele, com o profissionalismo dele, porque ele entra e sai pela porta da frente se ele for um profissional comprometido. Se ele for um profissional comprometido com aquela empresa, a partir do momento que a empresa fez algo que ele não goste, o comprometimento dele acaba. Agora, se ele for um profissional comprometido com o profissionalismo dele, aonde ele passar, ele vai dar o seu melhor, será comprometido com os resultados finais, e esse profissional sempre vai ter alguém que vai querer ele na sua equipe. Quando a gente diz em competência, né, é aquela história, você tem uma determinada tarefa e você pergunta, quem fez essa tarefa? Essa tarefa foi o João que fez. Aqui, claro, se tiver algum João nos assistindo, vamos para a piada do Joãozinho, né? Então, nenhum João específico, tá? Foi o João que fez. Puxa, mas o João que fez? Vai lá, confere isso daqui, né? Ou quem que fez isso daqui? Não, isso aqui foi o Paulo que fez. Pô, se foi o Paulo, legal. O Paulo, eu confio no trabalho dele. Então isso eu chamo de competência. É o profissional que faz o serviço dele gera credibilidade, não dá retrabalho, né? E com isso ele ganha o espaço dentro do ambiente de trabalho, porque sabe que se foi ele que fez, você pode confiar. E o comportamento, que é algo que ainda peca muito nos dias de hoje, né? Que tem pessoas que ainda não têm um comportamento profissional, corporativo, ainda não sabe desfilar dentro do ambiente corporativo, panelinhas aqui, panelinhas ali, disse, não disse, conversinhas de corredor, às vezes muita intriga para cá, intriga para lá, principalmente nesse setor têxtil. Então o comportamento ele tem que saber ocupar o espaço dele, tem que ser, neste caso, saber ser político, não o político no sentido real da palavra, mas um político que não cria inimizades, mas também não concorde com tudo, que ele saiba sair pela tangente de temas que muitas vezes os próprios colegas de trabalho querem fazer com que ele se comprometa, né? E não podemos hoje ter comportamentos que comprometa a competência e o comprometimento. Tem profissionais que eu já fui obrigado a desligar que eram competentes, certo? Eram comprometidos, mas não tinham comportamento adequado corporativo. E isso pesa muito também, né? Então, para mim, é o que eu chamo de um tripé, que o profissional que possui esses 3 quesitos, o mercado está de braço aberto, escancarado, esperando ele. Diz, vem meu amor que eu te quero. Tu junta o tripé com uma formação técnica acadêmica boa que dá Sim. que dá costa larga, que dá segurança para a pessoa, e aí sim você tem um profissional exemplar, né, Clodoaldo? Que legal ouvir isso de você. Quando você vê, né, estou procurando uma modelista, então já partindo do princípio de que ela já fez essa primeira parte, que é a parte acadêmica, né? Estou precisando de alguém aqui para o corte, então já subentende que ele foi fazer o curso, que ele está habilitado e que agora ele precisa ir para o mercado de trabalho mostrar suas habilidades. Muito bom, muito bom. Clodoaldo, endereçando para o final, eu quero a tua visão agora sobre o futuro do setor. Não só o futuro do setor têxtil, mas especialmente o futuro do setor de uniformes, licitações e afins.
Para onde tu está olhando? Né? Para onde esse setor está caminhando? Que tecnologias emergentes nesse nicho você tem percebido e acha que vão, de alguma forma, dar uma balançada ou, de fato, serem interessantes a ponto da nossa audiência aqui olhar para isso, se preparar para isso e entender como aplicar isso quando chegar no mercado de trabalho, quando for para a rua, quando, de fato, chegar numa Ecoplex da vida e tiver que desempenhar? Como é que você vê o futuro do setor aí nos próximos 5 anos? Olha, o setor do têxtil, e agora eu vou generalizar, não só o têxtil da licitação, mas o têxtil do modo geral, é algo que seja talvez uma das primeiras coisas que aconteceu na humanidade, foi ter que vestir, né? Nascemos nu, mas não podemos continuar nu. Precisamos de uma roupa para nos cobrir. Então, desde que a humanidade existe, já existe a roupa, porém ela vai passando por enormes evoluções, né? E a moda, ela sempre tem aí as suas tendências, os seus vai e vem também, né? A moda, eu não digo que ela morre, né? Ela dorme e depois acorda para se repostar de uma nova repaginada, de uma nova forma, mas é esse ciclo que vem. Hoje, a maior dificuldade que eu vejo no têxtil está exatamente na parte da costura. Eu vou explicar o porquê. Nossos jovens hoje, na sua grande maioria, eles estão cada vez mais tecnológicos, né? E os serviços básicos, eles estão com uma tendência de diminuição. Então, hoje, as costureiras estão se aposentando numa escala grande e não está surgindo com a mesma escala costureiras para substituir as que estão aposentando. Por quê? Porque é assim, tem que ser, as pessoas sempre procurando empregos que tenham uma rentabilidade maior, né, uma condição de crescimento maior, isso tem que ser assim no ser humano, e a costura, ela ainda é manual, ela ainda depende de um operador atrás de uma máquina, né? Então, o que a gente espera do setor é que haja aí uma automação, falando do segundo bloco, né, que possa criar aí uma automação, que possa diminuir a dependência da mão de obra ainda da costureira, do costureiro, né, porque é unissex, para que possa automatizar um pouco mais os processos e diminuir, porque no ritmo que está, nós vamos ter muita dificuldade de médio a longo prazo para reposição de costureiros, costureiras nesse setor. Hoje, para mim, no setor têxtil, é o maior gargalo que eu vejo, porque nos demais você tem a tecnologia, você tem as inovações acompanhando, e essa parte que, ao meu ver, é a mais importante, porque sem a costura não sai a peça pronta, ela precisa de uma visão das grandes empresas para que, em curto a médio prazo, diminua essa dependência ou alguma solução automatizada para que as peças possam ser costuradas. Muito bom. Sabe que eu, viajando por esse Brasil, por esse mundo, escuto muito, né, de como é que a Audaces me ajuda com o processo de costura, né? E hoje o que nós ajudamos, vamos lá, em várias frentes, mas principalmente onde a gente ajuda é com um corte de melhor qualidade. Mas isso é pouco, né? Diante do tamanho do desafio que se tem nessa caixinha do processo, o corte de qualidade ajuda, mas eu ainda vou ter que precisar de um costureiro, de uma costureira, de fato, executando a costura, né? Então, nós ainda não ajudamos nisso, não da maneira tão impactante e relevante quanto o mercado necessita, mas eu acho que a gente já vem, de alguma forma, também tendo discussões bem interessantes. Eu vou abrir um parênteses aqui, né, quando você fala de processo de costura, sobre qualidade no trabalho, para tentar atrair pessoas, para conseguir reter pessoas, e qualidade no ambiente de trabalho, né? Eu tenho alguns exemplos muito legais, né, de pessoas investindo em
cadeiras muito melhores, máquinas semi-automatizadas, ambientes climatizados e limpos, dia do livro, vale assiduidade, enfim, diversas ações para mitigar essa questão, que realmente, como você bem sabe, esse mercado é muito evidente a necessidade nesse mercado de costura e não é fácil resolver, porque como você já citou, e eu tenho que concordar, é uma profissão que ela não é mais tão bem vista como foi no passado. Então, obviamente, a gente tem que correr atrás e compensar isso. Tá certo. Clodoaldo, meu caro, muito obrigado por participar comigo aqui no OnClass. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente até aqui tomou lições e está um pouco mais preparado para sair da faculdade. E deixo agora com você as palavras finais para a gente fechar essa nossa conversa de agora. Agradeço pelo convite, um imenso prazer estar com vocês e a todos esses alunos que estão se formando, né? Sejam muito bem-vindos ao mercado, sejam profissionais, porque o mercado precisa de vocês. Hoje há mão de obra de norte a sul do país, não é só aqui no sul. Eu vou muito a São Paulo e tenho muitas pessoas em outro setor e a reclamação é sempre a mesma, falta profissional no mercado. Então o aluno hoje que ele está no mercado, mas ele se profissionalizar, e quando a gente diz profissionalizar, não apenas ter o conhecimento técnico, mas tudo que nós conversamos que é um pacote, o mercado vai estar de braços abertos esperando ele e terá muitas vagas e oportunidades para esse profissional. Muito bom. Galera, obrigado para quem ficou até aqui. A gente se vê numa próxima. Clodoaldo, até mais. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.